Boa noite, Guilherme. Fala, Bissoli, tudo bom, meu irmão? Tudo bem, tudo tranquilo. Como é que você tá aí? Por aqui tudo certo. E vamos lá para mais uma live, então? Vamos lá. Tema de hoje: Show de bola. Manda aí, qual que é o tema de hoje? inteligência artificial vai substituir um analista de dados. É um medo aí real, não só do analista, né, Guilherme? Como várias outras profissões. Inclusive a gente também, né? Se a gente não se mexer, o bicho-papão pega, né? Cara, total. Acho que essa é uma das principais dúvidas aí, que muitas carreiras já estão com esse medo. E acho que vale a pena a gente começar a entender, né, como que está sendo de fato essa evolução da inteligência artificial e como que isso vai impactar os trabalhos, né? Eu acho que tem vários pontos para a gente poder contribuir aqui e trazer aqui para o pessoal que está assistindo aqui os nossos conteúdos e entender de fato se vai substituir mesmo, se não vai. Acho que tem várias questões que a gente pode contribuir sobre isso, né, Bissone? Sim, exatamente. Impactando já tá, né, Guilherme? E Total. a Microsoft aí meio que anunciou já os 7.000, né, cortes. Segundo eles, não tem muito a ver com inteligência artificial, outras pessoas falam que tem a ver. A realidade é o seguinte, se a empresa não ficar mais competitiva, vai ficando para trás, não tem jeito, né? Total. E eu acredito, né, cara, que hoje quem ganha que não é o mais inteligente, né? Quem consegue se adaptar mais rápido, né, Bissoli? Então, quem vai se adaptar a essa nova realidade vai conseguir, inclusive, se destacar, entregar muito mais do que entregava antes, né? Cara, isso que você falou é muito verdade. Coisas que a gente vem testando, né? E a forma de adaptar a realidade o mais rápido possível é o que vai fazer diferença, cara. Total. Eu tô Acho que vendo a isso na prática, dia a dia, né? Show. A primeira coisa, Bissoli, eu acho que a gente pode abordar o aumento de uso da IA na parte de análise de dados, né? Eu acho que tem várias ferramentas que têm sido utilizadas e que a gente está vendo que está ajudando bastante, né? Isso é verdade. Principalmente, eu estava até conversando com você, né? O Gemini Pro, ele tem uma parte de code muito boa, a parte de análise de dados também, né? Várias IAs estão implementando o Deep Research, que é uma análise bem profunda, né? E aí, inclusive, você pode ver todo o raciocínio da inteligência artificial por trás do que ela está fazendo. E isso está cada vez mais presente, né, cara? Não tem como fugir, né? Total. Cara, uma das coisas que a gente tem usado aqui bastante também é, inclusive, para analisar dados específicos, né? Uma coisa que a gente tem feito aqui, que a gente faz imersões na DBOCM todos os meses. E a gente faz um check-in para a pessoa preencher o formulário antes de entrar nos grupos. E aí, nesse check-in, cara, a gente traz várias perguntas específicas. A gente utiliza a IA para poder entender o que essa turma mais está querendo ver na prática e a gente monta as palestras da imersão baseado no que aquela turma está pedindo. Então, assim, isso eu estou falando, gente, chat GPT, tá? É que de fato traz realmente algo muito interessante na hora de analisar planilha, analisar dados, análise de dados bem simples. Eu acho que o ChatGPT é uma das ferramentas que a gente usa bastante aqui e que já começa a trazer informações que se a gente fosse parar antigamente para analisar, seria muito mais complexo do que hoje, né, pessoal? Então, muito mais simples e mais rápido, né? É complexo e demorado, né, Guilherme? Eu diria, né? E isso é verdade. Inclusive ontem, né? Acho que foi ontem ou esses dias, a Google ela fez o seminário dela, né? A apresentação lá, e ela vai lançar um concorrente bem forte do GPT Pro, que é o AI Pro, né? Do Ultra deles, né? Que vai custar 200 e poucos dólares por mês. Rapaz, tá muito avançado o negócio. Muito avançado. Que, que legal. Cara, eu vejo isso como oportunidades, né, Bissoli? Enquanto uns ficam com medo, a gente vê que existem muitas oportunidades de você entregar muito mais rápido do que antes e de você resolver muitos problemas, né? Eu acho que quem tiver, de fato, essa visibilidade, cara, vai surfar uma onda gigante, né? Sim, e é aquilo, né, cara? Você tem que se adaptar e utilizar a inteligência artificial a seu favor e você tirar vantagem daquilo, né? Então, quanto mais medo você ficar,
mais travado você vai ficar e aquilo vai te impactar dia a dia, entendeu? Até chegar um momento que a sua empregabilidade tá lá embaixo, entendeu? Total. Agora, gente, uma coisa é fato, né, Bissoli? Quem não se adaptar e quem não começar a utilizar IA vai ficar para trás, né? E é, já tá ficando, né, cara? Isso. Eu hoje, por exemplo, eu não consigo mais. Eu consigo, só que eu vou demorar para fazer várias outras coisas, né? Então, análise de logs, análise de dados, estruturação de roteiro, até vídeo, né? Vídeo no YouTube já tá, já consigo fazer com inteligência artificial. Então, é isso aí, é o dia a dia, né, cara? E é aquilo que nós já conversamos em outras lives, é pensar de forma estratégica, como que você pode trazer a IA a seu favor e como você pode utilizá-la para automatizar coisas que te dão trabalho, são repetitivas, né? Você está ali todo dia fazendo a mesma coisa e perdendo tempo que poderia ser usado para pensar, por exemplo, numa análise estratégica, de análise de dados e tudo mais, né? Legal. Agora, Bissoli, vamos aprofundar nesse assunto agora. A gente já deu uma bela introdução aqui, de fato, se vai substituir ou não. Realmente, aquele cara que não se atualizar, ele vai ser substituído, de fato, ele vai ficar para trás. Agora, tem alguns pontos que mostram que a IA não substitui, pelo menos ainda, né, Bissoli? Que Pelo alguns menos, pontos importantes que a gente pode falar aqui. pelo menos ainda, a gente até listou, né, alguns aqui. O primeiro é o pensamento analítico, né, o pensamento crítico, de visão de negócio. Cara, inteligência artificial não tem isso. Por mais que você passe o texto, passe até a sua voz, não tem como o dia a dia, né? Você olhar, você conversar com as pessoas, e isso é o que vai valer daqui para frente. Essa é a parte estratégica que um analista de dados deveria se preocupar, ao invés de ficar só se preocupando em coleta de dados, né? Tratar os dados, isso tudo você pode fazer via script, né? Total. Uma das coisas que a gente tem visto, né, que a IA ela entende os dados, mas não entende o porquê muitas vezes das coisas, né? Essa visão de negócio, exatamente como você falou, e quem transforma o dado em decisão é o analista, né, com aquela visão mais crítica, de fato, de entender o porquê de cada uma das coisas que estão sendo solicitadas, né? Exatamente. Às vezes a IA pode até entender o porquê, mas pode entender errado, né? Justamente porque não tem visão crítica do negócio, não conhece como um todo. Ela está recebendo um input de dados e com base naquilo ela está tomando decisão, entendeu? Cara, e legal que esse tipo de característica, né, Bissoli, a gente já tem visto de muitas pessoas, até na área de tecnologia, há uns bons anos, né, que normalmente se tornam gestores, né, são aqueles que entendem do negócio, aqueles que conseguem utilizar a tecnologia para fazer com que as empresas entreguem mais resultados, consigam ter um faturamento maior, consigam pensar no crescimento, né? Essa é uma visão que a gente já tem isso mapeado, já tem um bom tempo. Só que agora com a IA está muito mais evidente, né, cara? Porque algumas coisas que a gente demorava muito tempo estão sendo feitas muito mais rápidas. E quem tem essa visão um pouco mais estratégica da coisa, cara, consegue de fato se destacar muito, né, cara? Sim, isso é fato, né? É utilizar a visão estratégica junto com a inteligência artificial para potencializar o seu negócio, né? É aquele o famoso Muito bom. 10x, né? Você Sim. utiliza ali para escalar de forma muito rápida aquilo que demoraria, sei lá, meses, anos, né? A quantidade de projetos que está nascendo, Guilherme, você pesquisa aí, e são jovens, pessoas de 15, 20 anos, e já está botando startup, já está botando projeto online, porque o que que acontece? Uma das grandes vantagens da IA, primeiro a precificação. Você aí com 15, 20 dólares, você pega uma ferramenta no code, né? E começa a desenvolver, entendeu? Se você errou, não deu certo, beleza, você errou rápido. Isso é o mais importante, você errar rápido para continuar um outro projeto, entendeu? Muito Antigamente bom. você fazia tipo tudo sozinho ou precisava de uma equipe grande, aí demorava, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos para você ver que o projeto não era viável. Hoje em dia, com 15 dias, um mês, você já está errando fazendo outro, né? Verdade, verdade. Faz muito sentido. Muito bom, Bissoli. Segundo ponto aí que mostra que a IA não substitui, cara. É aquela famosa construção lógica, né, da IA.
curadoria de dados, né? Você saber tratar o dado, porque é aquilo que a gente já comentou. Se você der o dado todo sem estrutura e sem lógica, a IA vai entregar para você um resultado horrível. E, logicamente, você não vai conseguir tomar uma decisão boa porque o dado não foi alimentado de forma certa. E quem é o responsável por isso? Justamente o analista de dados. É o responsável para estruturar o dado de forma correta para que você tenha um resultado final lá na ponta, né? Cara, muito bom. Pessoal, a gente tem falado bastante isso até nas lives anteriores, de a sua origem de dados, ela tem que estar bem estruturada, você tem que ter os dados, dados bons vão ter resultados bons, dados ruins vão ter resultados ruins, tá? Então, muito cuidado com isso. E, de fato, a IA, ela alucina, né, Bissoli? Então, a gente tem visto que existe esse conceito de muitas vezes a IA se perder ali para algumas situações. Agora, ela precisa ser treinada, ela precisa ser alimentada de uma forma, de fato, com dados precisos para que você não tenha esse tipo de problema. E quem que faz isso, né? Essa curadoria, essa construção lógica dos dados e, de fato, de entender se está trazendo o resultado esperado. Cara, é de fato o analista de dados, né? Exatamente. É até aquela. Na certificação de inteligência artificial que eu fiz, tinha alguns exemplos, né? Tipo um muffin com aquela carinha igual um pug, né? E você não sabe se é um cachorro ou se é um muffin, porque com aqueles três olhinhos assim. Então, isso pode confundir a inteligência artificial na hora do treinamento e te dar uma coisa errada. Ah, não é um cachorro, é um muffin, né? Porque foi treinado de forma errada, por exemplo. Então, isso realmente é muito importante. E muitas empresas não fazem isso, cara. Eles acham que implementar IA um negócio é simplesmente instalar um monte de ferramenta e começar a executar as coisas. Não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Total. Show de bola, Bissoli. Vamos lá, o terceiro ponto aí que mostra que a não substitui analista de dados, cara. É a questão da comunicação e storytelling, né? Isso você não vai ser substituído tão fácil pela IA, principalmente se você for um bom comunicador, um bom apresentador de gráficos, né? Esse, esse tipo de coisa. Então tem até aqui, né? A IA gera gráficos, mas quem transforma a narrativa é o profissional de dados, né? Então, isso é uma coisa que é uma soft skill, mas é muito importante você ter aquela storytelling, né? Você conseguir chegar lá no início, trazer os dados, você contar uma história e gerar valor naquele dado para, no final, surgir uma tomada de decisão, por exemplo. Cara, muito bom. E eu até, Bissoli, quero trazer aqui, porque em cima desses três pontos, a gente começa a visualizar que existem vários aspectos comportamentais, muito mais de soft skill do que de hard skill, que impactam de fato nessas habilidades, né, desse novo profissional que está trabalhando junto com a IA. Então, assim, primeiro, né, pensamento crítico, que é uma soft skill bem tradicional, cara, de você realmente conseguir interpretar, analisar esses dados, identificar padrões. Cara, é muito mais o comportamento de você, de fato, ter essa visão mais crítica da coisa do que, de fato, ter um conhecimento técnico, né? Sim, exatamente. É um conjunto, né, Guilherme? A gente vem batendo nessa tecla já em outras lives. Não adianta você só ser bom tecnicamente se você não consegue transformar aquilo num contexto, né? Numa comunicação, porque você não trabalha sozinho, né? Você tem uma equipe, todo mundo trabalha em equipe, esse tipo de coisa, entendeu? Então isso é muito importante e vai fazer a diferença no profissional. Total. Outra soft skill que eu acho que está muito ligada a todas que a gente falou também é a questão de resolução de problema, né? E que muitas vezes é muito mais uma visão estratégica, uma parte comportamental de você encarar, entender o que precisa ser respondido, entender aonde que a gente precisa chegar, do que de fato você ser mais inteligente ou menos inteligente, né? Porque essa parte de resolução de problema a gente sabe que é muito mais o comportamento de uma pessoa que olha o problema e fala assim: ah, isso aqui eu não vou resolver não. Ou uma pessoa que olha o problema e fala o quanto que isso é importante e quais são as formas da gente chegar em cima do objetivo, né? Então traz essa parte comportamental de uma forma muito forte também com essa soft skill de resolução de problemas, né?
Exatamente, porque resolver problema não significa que você vai ser inteligente, são coisas separadas, né? É aquela famoso exemplo da linha de produção que a máquina estava com problema de botar a pasta dentro do tubo da pasta e estava passando pasta, o tubo vazio sem a pasta. Aí botaram e chamaram um monte de engenheiro falando, ah, não, você tem que fazer isso, tem que fazer matriz, não sei o quê. O peão lá chegou e falou, cara, coloca um ventilador aqui, porque se tiver vazio vai voar do lado e pronto, não vai mais passar, vai passar tubo vazio. Entendeu? Então, assim, resolução de problemas simples, visão simples, ao invés de ficar criando um monte de fantasma para poder resolver o problema, entendeu? Isso faz toda a diferença. Porque a Total, empresa, no fundo, quer o quê? Uma pessoa que resolva o problema, cara. total. É Se a isso. pessoa desenvolve essa soft skill, e eu costumo dizer, cara, que a parte comportamental, ela é mais difícil de ser treinada do que a parte técnica. A parte técnica é você ver um comando e repete. Já a parte comportamental é importante você desenvolver algumas habilidades que muitas vezes, cara, requer um pouco mais de paciência. Não é só repetição, né, cara? Às vezes o cara está disposto a querer, por exemplo, comunicação, que é o último tópico que a gente tinha falado, né? Você ter uma comunicação clara e objetiva. Cara, requer muito treino, requer você errar na frente dos outros, requer você fazer uma reunião muitas vezes não ser legal, ou escrever um e-mail que não foi legal, e ir melhorando, melhorando. E até mesmo essa empatia, né, cara? De estar numa reunião, entender as dores, ouvir as pessoas que estão do outro lado. Tudo isso, cara, eu vejo que a IA, inclusive, está impulsionando muito essa parte comportamental do profissional de tecnologia, né? Porque muitas vezes, ao invés de simplesmente ficar medindo, acumulando conhecimento técnico, o conhecimento técnico hoje está muito fácil de. A IA já está começando a replicar algumas coisas sobre comandos e tudo mais. E a gente tem visto que o diferencial tem ido muito para essa linha também comportamental, que envolve comunicação, empatia, storytelling com dados, né? Criar uma narrativa que se conecte com ação e tomada de decisão. Então a gente tem visto o quanto que realmente o profissional está se aprimorando, né, de cara? E realmente quem não tiver essas habilidades, cara, vai ficar para trás, né? Sim, exatamente. Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos supor, nós dois a gente trabalha na mesma empresa e a gente utiliza a mesma inteligência artificial para gerar gráfico. Ok, nós dois, dessa forma, somos iguais. O que vai diferenciar o Bissoli do Guilherme, né? Pô, se o Guilherme tiver um storytelling melhor, apresentar as coisas melhor, conseguir convencer e estruturar o dado melhor, apresentar para que, por exemplo, a diretoria tome decisões melhores, você está na vantagem. Então, assim, não foi tecnicamente o diferencial, o seu diferencial, entendeu? A gente Cara, utilizou as muito bom. mesmas ferramentas na mesma empresa, a mesma inteligência artificial. Então, assim, e aí? Não vai ser o técnico, entendeu? Total. E às vezes você vai ver, muitas pessoas vão ver, né? Pessoas que sabem tecnicamente menos que você, agora com a IA, conseguindo ir mais longe. Se destaca Por quê? mais. Tem alguns se destaca mais e algumas coisas técnicas a gente consegue ter mais facilidade para conseguir chegar do outro lado. Cara, muito bom, Bissoli. Mais alguma coisa que você queira acrescentar de fato sobre esses três passos aí, três pontos que mostram que a IA não substitui na lista de dados, cara? Não, cara, eu acho que tá de bom tamanho. A última coisa que eu falei aqui nessa live, eu acho que é muito importante, cara. Porque vai chegar um momento que todo mundo vai ter acesso à mesma tecnologia, à mesma IA, com o mesmo output, e aí vai a pergunta, qual vai ser o seu diferencial, cara? Tá? Cara, muito bom. Muito É bom. isso aí. E eu acho que para a gente poder fechar, cara, o bate-papo é entender que esse novo analista de dados, ele utiliza a IA como aliada. E eu acho que a gente já está percebendo que existem várias questões aqui que envolvem muito mais soft skills, as questões comportamentais, que vão fazer com que você esteja focado em empatia, storytelling, comunicação, focado em resolver problemas, do que simplesmente aquele cara que sabe mais um comando. Esse comando hoje é muito fácil de ser encontrado com a IA, né, Bissoli? A gente tem uma Antigamente base de já era, né, conhecimento gigante, Guilherme? né? Já? Antigamente já era fácil, né, cara? Ou tava no livro ou tava no manual, né? Online, né? Não era rápido, mas tava lá o comando, né? Pô, eu não lembro um monte de comando. Pra quê? Se tem documentação para isso, né? Então, E as é isso pessoas aí. naquela época não liam o manual, né, cara? Não li o Essa que é o manual, grande cara. ponto.
Eu já briguei com muita gente. Muita gente ia me perguntar alguma coisa. A primeira coisa que eu perguntava, cara, você lê o manual? Não, então volta. Você lê o manual que depois a gente conversa. O cara nem precisava voltar, porque o manual já resolvia o problema dele. Era só ler, Cara, era só ler. entendeu? E Isso é um hoje com problema a de 20 IA, anos. Tem 20 anos é, um- é, que o pessoal cometia esse erro. e cara, hoje vai ter gente, inclusive, que não vai saber perguntar para a IA, que não vai saber utilizar a IA para trazer os comandos, por quê? Não estão se adaptando, né, cara? E de fato, essa adaptabilidade, que eu acho que é um dos pontos que vai fazer com que, de fato, se você é um analista de dados e utiliza a IA de forma estratégica e consegue ser estratégico e ter esses comportamentos que a gente comentou aqui, cara, você vai conseguir voar demais. E realmente tem coisa hoje que a IA não substitui, tá? Mas se você entender como utilizá-la como aliada, você vai surfar uma onda muito grande, você vai entregar muito resultado para as empresas, porque eu acredito que a IA só está somando. Enquanto algumas pessoas entendem isso como um risco, outras entendem como oportunidades. E aí você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Exatamente. É isso aí. E não é só mercado de tecnologia, não, tá, cara? Advogado, médico que está utilizando, sabendo utilizar a inteligência artificial também vai se destacar, cara. Isso vale para todo mundo. Corretor de imóveis. Pô, o cara chega lá, um quarto vazio, o cliente quer saber se o móvel cabe, o cara tira uma foto e fala assim: coloque um móvel da cor tal ali na minha sala. Pronto, já faz na hora. Entendeu? Cara, muito bom. Pô, Muito isso bom. é fantástico, bicho. Fechamos então, Bissoli. Mais alguma coisa aí? Não, fechamos. Gostei de novo dessa live e muito boa. Vamos Cara, para acho que gera frente. boas reflexões e boas discussões, né, cara? Para a gente poder até mesmo lembrar de algumas coisas que a gente fazia antigamente, coisas que hoje em dia a gente consegue fazer com muito mais eficiência, e como que essa evolução, cara, tá fazendo com que de fato a gente consiga cada vez mais resolver problemas maiores, ter mais velocidade, entregar mais resultado no final que as empresas esperam, né? Vamos entregar resultado e resolver os problemas, né? É isso aí. É isso aí, Show de perfeito. bola. Então fechamos por aqui, Bissoli. Pessoal, se você está gostando aqui das nossas lives, siga aqui o canal da Empíria Data, tá? Habilite as notificações, porque todas as semanas a gente está trazendo conteúdos novos. E se preparem, porque nas próximas semanas a gente vai divulgar nas nossas redes sociais aí uma masterclass que a gente vai estar abordando aí algumas coisas interessantes, né, Bissoli? Sim, muita coisa boa, cara. Muita coisa boa, pode ter certeza. Show de bola. Se preparem aí, porque realmente a gente está preparando um conteúdo muito legal para você conseguir entregar mais resultado, para que você consiga resolver problemas do dia a dia. Quando se fala de análise de dados, mais IA, fique ligado nas nossas redes aqui, porque vem muitas novidades. Então, fechamos, Bissoli. Um grande abraço e até a Fechamos. próxima, hein? Abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.